Como é bom, né? Poder orar a Deus pedindo perdão, tendo a certeza de que Ele nos ouve. O Salmo 73, 28 vai dizer: Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Isso é bom. Que a nossa alma se alegre nisso, de estar na presença do Senhor. Que o Senhor seja o nosso prazer, que o Senhor seja o nosso louvor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, último capítulo da carta que vem depois de Gálatas, capítulo 6, versículos 10 a 13. Todos acharam? Diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Tu tens os caminhos justos, retos, perfeitos, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é bondoso e o Senhor sabe qual é a verdadeira intenção dos nossos corações, Pai. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a praticar, a absorver, a ter a Tua palavra como os nossos princípios, como aquilo que nós levaremos para toda a vida, como sendo a lei do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude a obedecer, mas a obedecer com alegria, sabendo que é bom e é agradável louvar-te e obedecer-te, Senhor. Que o Senhor seja a alegria do nosso coração, que o nosso prazer seja encontrado no Senhor e em obedecermos a Ti, por causa de Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, o tema desse breve devocional que eu montei para hoje, montei bem às pressas, então vai ser bem rapidinho. Geralmente quando falam que é rapidinho, demora um pouco, né? Mas vai ser bem rapidinho. O tema é: seja fortalecido no Senhor para resistir às ciladas do diabo. Eu separei 3 pequenos pontos, bem presbiteriano, né? Nada como ser presbiteriano antes de voltar às aulas, de como nós podemos ser fortalecidos no Senhor para resistir às ciladas do diabo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o inimigo correto. Porque antes de se preparar para uma batalha, o soldado deve saber quem ele vai enfrentar. Ninguém vai para uma guerra, ninguém vai para uma batalha sem saber quem é o inimigo que ele vai enfrentar, nem saber o que ele está defendendo. É insensatez, é loucura dizer que você vai enfrentar uma guerra que você sequer sabe contra quem você está lutando e o que você está defendendo. E nós costumamos confundir o inimigo que nós vamos combater. Nós costumamos criar diversos inimigos durante a nossa vida. Nós achamos que o nosso inimigo, às vezes, é aquele incrédulo, aquele ateu que nós encontramos no dia a dia. Às vezes, o nosso inimigo é aquela pessoa que não conhece o Evangelho ou aquela que, pior, corrompe o Evangelho. Às vezes, nós achamos que o nosso inimigo são militantes de lado X ou Y, de espectros políticos indefinidos. Não importa, nós fazemos de pessoas nossos inimigos. E nós, então, viramos soldados que batalham contra, entre aspas, CPFs. Nós fazemos do outro o nosso inimigo. De certa forma, muitas vezes, o outro se faz nosso inimigo. Quando persegue a igreja, quando nos persegue por sermos cristãos, quando tentam fazer o mal a nós, quando são contrários à mensagem de Cristo. Então, de certa forma, eles são agentes, sim, inimigos da palavra de Deus. Mas Cristo, no Sermão do Monte, nos ensinou não a perseguir ou a lutar contra pessoas. Assim como Paulo vai dizer aqui, a nossa luta não é contra carne ou sangue.
Ou seja, nós não estamos em guerra contra pessoas, embora as pessoas se coloquem em guerra contra nós, muitas vezes. A nossa guerra não é contra essas pessoas, mas contra aquele que atua por detrás delas. Então, o primeiro passo, antes de irmos à guerra, é entendermos que nós lutamos não necessariamente contra pessoas, aliás, não contra pessoas, mas contra aquele que está usando essas pessoas para vir contra nós. E isso pode ser aplicado nas mais diversas áreas. Cristo, ele veio para reorientar a nossa visão e o nosso entendimento de qual é a verdadeira luta. Israel achava que a luta deles era contra Roma, ou, de uma forma mais geral, contra todos os gentios que se opunham à lei de Deus, né? Israel achava que eles precisavam derrubar o Império Romano. E Jesus veio mostrar para eles que não, a nossa missão, enquanto povo de Deus, não é derrubar impérios, mas é lutar contra os espíritos, as potestades, os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra o diabo e os seus anjos, que sim atuam nos governos e nos impérios deste século, que usam de sua influência diabólica para de fato ir contra a mensagem do Evangelho. Contra isso nós nos opomos, mas não contra pessoas. A nossa guerra de fato é contra esses espíritos, contra essas potestades. Cristo então nos ordena a combater todo e qualquer ensino, toda e qualquer ideologia, qualquer ideia, qualquer princípio, qualquer padrão que vá contra a sua palavra. Contra isso nós devemos de fato nos opor e fazermos guerra. Mas em momento nenhum ele nos orienta a pegar a espada para enfrentar os nossos semelhantes, por piores que eles sejam. Há exceções? Sempre há exceções que confirmam a regra, mas sempre há exceções. Existem momentos históricos, como por exemplo a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, era um contexto muito específico de como a igreja deveria enfrentar aquela situação. Nós temos até a história, né, de um teólogo famoso que morreu por planejar o assassinato de Hitler. Era um teólogo luterano, né? E existem diversas situações específicas onde a atuação do cristão ela precisa ser pensada para aquele contexto específico. Mas de forma geral, é isso que Paulo está nos ensinando. Nós não devemos, em hipótese alguma, achar que a nossa guerra são contra pessoas, são contra indivíduos. A nossa guerra é contra aquele que atua por detrás desses indivíduos. E como é que nós vencemos uma guerra contra esse inimigo? O inimigo espiritual se combate de forma espiritual. É orando, é intercedendo, muitas vezes jejuando, é rogando a Deus para que Ele lute por nós, para que Ele nos sustente enquanto Ele luta por nós. Porque nós não somos capazes de vencer um demônio. Quem é que consegue dar um armlock num demônio e nocautear ele no chão? Ninguém aqui consegue fazer isso, não é? Então, não temos como lutar contra os espíritos de forma física, mas nós podemos lutar espiritualmente. Essa é a guerra que nós devemos travar. Isso deve estar claro na nossa mente. Se eu preciso lutar contra o diabo, eu preciso lutar de joelhos, pregando a palavra de Deus, orando e passando tempo com o Senhor. Por isso, antes de entrar em discussões sem sentido, de comprar brigas que não valem a pena, principalmente na internet, eu falo por experiência própria, né? A gente precisa entender que luta que nós estamos lutando, que guerra nós estamos travando, contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o fulano ou a fulana que fez um post ou digitou algum comentário inconveniente. A nossa luta é contra os espíritos que atuam por trás das pessoas e não contra as pessoas. É claro que nós devemos sim nos posicionar. Nós devemos nos colocar contrários a todo o erro, a toda mentira, a tudo aquilo que, de novo, afronta a palavra de Deus. É nosso dever nos opor a essas coisas. Nós não podemos simplesmente abaixar a cabeça e fingir que não estamos vendo o erro. Mas nós devemos nos opor ao erro e orar para que o pecador se arrependa. E agir para que o pecador se arrependa. E para que Deus faça a sua justiça. Porque a justiça não cabe à minha mão. Mas para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e resistir às ciladas do diabo, nós também precisamos nos preparar corretamente. Porque se nós sabemos quem nós vamos enfrentar, se nós sabemos qual é a guerra que nós vamos lutar, com que eu irei à guerra? Um soldado não vai à guerra desarmado. Nenhum soldado vai à guerra desarmado. Então o corpo
assim como ele precisa de alimento para se manter, assim como ele precisa de treinamento para se manter funcional, a alma também precisa de alimento e treinamento para se manter forte, para que ela possa lutar, para que ela possa estar preparada e bem equipada para isso. Nós podemos, de certa forma, chegar até o final de nossas vidas sem praticarmos nenhum esporte ou exercício físico. Podemos, mas a qualidade da vida vai ser muito melhor se nós praticarmos ao longo da nossa vida algum esporte, alguma atividade física. E aqui eu não estou nem dizendo de ser aquela pessoa que não sai de dentro da academia, não estou dizendo de praticar regularmente. Mas com a alma, nós podemos dizer algo parecido. Se a salvação não depende de obras, pode ser que nós cheguemos ao céu, ainda que não alimentemos da forma correta a nossa alma. Porque quem salva é Cristo e por graça, não por méritos. Mas que é muito melhor que nós cheguemos ao céu com a nossa alma forte do que fraca, isso é. É muito mais desejável que nós nos fortaleçamos para enfrentar o diabo do que cheguemos aos trancos e barrancos, tropeçando e caindo o tempo inteiro. Então, quando nós entendemos como nós devemos nos fortalecer e que nós devemos nos fortalecer, nós vemos Paulo falando sobre a armadura de Deus. Ele já quer dizer para nós aqui como é que nós vamos nos preparar. Nós precisamos vestir a armadura de Deus. Qual é a ideia de vestir? A ideia, de fato, é colocar sobre si algo que vai te preparar para determinada função. Nós, quando nos vestimos para ir a algum lugar. Por exemplo, o médico, quando se veste para ir trabalhar, ele bota o seu jaleco, a sua roupa branca, e ele vai, caracteristicamente, como médico, até o hospital. Os pastores, sobretudo em igrejas mais tradicionais, hoje em dia não tem mais tanto essa prática, mas os pastores se vestem como pastores para desempenhar o seu ofício, aquilo pelo qual eles foram chamados para fazer. O policial, a mesma coisa. O cozinheiro, a mesma coisa. A nossa alma, para enfrentar as batalhas, precisa se revestir. Mas do quê? Da armadura de Deus. Nós precisamos nos vestir, e aí Paulo vai dizer mais adiante, nós não vamos entrar nisso, porque daria muito tempo para discorrer sobre todo esse texto, mas ele vai falar que nós precisamos nos revestir da verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. O Evangelho é a verdade. Nós precisamos nos vestir de justiça, precisamos ser justos. Não podemos ser injustos com os outros, mas nós precisamos nos vestir da justiça de Deus, que é diferente da justiça do mundo. Precisamos do Evangelho da paz, porque ninguém que é da igreja pode estar desassociado do Evangelho. Precisamos estar o tempo todo com o Evangelho sobre nós, em nós. Nós precisamos estar plenamente cheios do Evangelho, conhecedores do Evangelho. Precisamos de fé, salvação e palavra de Deus. Todas essas coisas, Paulo vai dizer que fazem parte da armadura de Deus. Uns ele vai dizer que é a espada, o escudo, o cinto, o capacete, couraça, enfim. Ele está dizendo que cada uma dessas coisas aqui precisa fazer parte da nossa vida com Deus se nós quisermos lutar a batalha contra o diabo. Eu não vou vencer o diabo sem a palavra de Deus. Eu não vou vencer o diabo sem fé. Eu não vou vencer o diabo sem a verdade, sem justiça. Não vou. Eu vou perder. Por isso que eu preciso de todas essas coisas. Eu preciso estar revestido de tudo isso. E como é que eu faço para me revestir de todas essas coisas? Tempo com Deus. Tempo com a igreja de Deus. É o único jeito. O jeito de estar preparado para a batalha é treinamento. Onde é que o soldado treina para a batalha? É no quartel. Onde é que nós treinamos para a batalha da vida? Na igreja, no nosso quarto, orando. Nos pequenos grupos de oração. Nós precisamos estar treinando diariamente, constantemente, para enfrentarmos as batalhas. Senão nós não vamos vencer. Nós estaremos fracos para isso. O que não é alimento não vai nos fortalecer e muitas vezes vai nos deixar fracos. E nós corremos o perigo de ficarmos tão fracos a ponto de sequer conseguirmos orar. Esse é o grande problema. Às vezes nós negociamos nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura, a nossa ida à igreja. E aos poucos, sem perceber, essas coisas vão nos deixando mais fracos. E quando vamos ver, nós não conseguimos sequer orar.
nós sequer nos lembramos como devemos orar. Paulo vai dizer em Gálatas que se nós vivemos no Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Então não existe regra mágica, o grande segredo que ninguém revelou antes, não existe um método de 5 passos. Quer vencer a carne, quer vencer o diabo, quer lutar essa guerra com sucesso, viva no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver em oração, viver em leitura e meditação da palavra, é viver de acordo com os princípios de Deus, não dando ao outro aquilo que ele merece, mas dando a outra face, perdoando, perdendo para que o outro ganhe. É vivendo o Evangelho. Quando eu vivo o Evangelho, eu me fortaleço. Eu vivo no Espírito. E se eu vivo no Espírito, eu não alimento a carne. Por fim, para que você seja fortalecido no Senhor e resista à cilada do diabo, você precisa esperar pela vitória correta. As lutas nem sempre são rápidas. As tentações, às vezes, nem sempre duram apenas um momento. Às vezes nós temos lutas e tentações e provações que duram dias, às vezes meses, às vezes anos. E nós temos orações que parecem que não são atendidas e tem pessoas que passam uma vida inteira sem ver uma oração sendo atendida. E sempre que o cansaço acumula, a nossa tendência é baixar a guarda. É desistir ou desanimar, ou não correr mais com o mesmo empenho. E é nessa hora que a nossa esperança, que a nossa certeza, que a nossa fé precisa estar na vitória, mas na vitória correta. Porque eu simplesmente dizer, creia na vitória, esse discurso já foi feito muito, e foi feito muito errado. Porque nós, de fato, a Bíblia diz que nós venceremos, e vencemos tudo. Mas o que é esse tudo que a Escritura diz? Paulo vai dizer que nós venceremos todas as coisas e chegaremos inabaláveis por causa daquele que luta por nós. Então, isso significa que nós vamos vencer toda e qualquer batalha que nós estivermos pelejando aqui na terra? Depende. Que batalha você está dizendo? Talvez você esteja falando de uma batalha na justiça, uma batalha no seu trabalho, não sei, na sua escola. Que batalha você está se referindo? Há batalhas que você irá perder. Paulo perdeu muitas batalhas. Paulo foi preso, não sei quantas vezes, açoitado, também não sei quantas outras. Paulo naufragou também outras vezes, que eu não lembro a quantidade, tem que ler de novo lá. Ele fala a quantidade. Todas as batalhas que pareceram perdidas para Paulo. Inclusive, tem um texto muito curioso, que Paulo diz que pretendia ir a um lugar para pregar o evangelho lá, e ele foi detido. Como assim Deus vai impedir ele de pregar o evangelho? Isso é uma coisa boa? Deus vai impedir ele de fazer algo bom? Ele perdeu essa batalha. Qual é a batalha que eu vou vencer? Nós venceremos tudo aquilo que se coloca contra a vontade de Deus. Nós venceremos tudo aquilo que se coloca contra tudo o que Deus propôs que nós fizéssemos. Essa é a batalha que nós vamos vencer. Essa é a vitória que nós teremos. Se Deus disse que nós devemos fazer X, pode se levantar quem for, nós faremos X e venceremos. Passaremos por isso. Ainda que nós caiamos no meio do caminho, ainda que enfrentemos dificuldades, ainda que tudo pareça desmoronar, no final nós venceremos. Seja lá o caminho que Deus ordenou trilhar, eu trilharei. Porque eu sei que eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Aquele velho versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está falando sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem, até o mal. Até a suposta derrota. Coopera para o bem do quê? Daquele que ama a Deus. E qual é o bem daquele que ama a Deus? Essa é a pessoa mais próspera do mundo? É nunca mais chorar? De certa forma sim, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas não é ter uma vida intocável nessa terra. Não é ter uma vida invejável nessa terra. Não é essa a vitória, não é esse o bem que Paulo está falando. O bem que está falando é: nós chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. E o que Deus quer, onde Deus quer que nós cheguemos? A sua presença. Na eternidade com Ele. Santos e irrepreensíveis. Pessoas de fato compromissadas com o Senhor. Transformadas pelo Espírito Santo.
Pessoas que obedeceram e viveram pelo Evangelho. Esse é o bem que Deus quer fazer em nós. É nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Transformar todos nós em pequenos Cristos, semelhantes ao seu Filho. Tendo essa consciência, sabendo que o nosso destino é a presença de Deus, é a morada de Deus, é novos céus e nova terra, é desfrutarmos da glória de Deus, podemos ter a certeza que venceremos. Chore o quanto tiver que chorar, lute o quanto tiver que lutar, perca o que tiver que perder, você chegará nesse lugar, à presença de Deus, e chegará santo, porque é o Espírito Santo que vai te preservar. Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, você pode crer nisso. Essa é a esperança que fortalece a nossa fé, que nos faz resistir às ciladas do diabo. Porque quando nós temos a certeza de que nós conseguiremos chegar até lá, isso é o melhor dos combustíveis para que a gente continue a nossa luta, mesmo quando tudo parece dar errado. Eu vou contra a minha razão, porque eu tenho fé. Eu vou contra o que os meus olhos podem ver, porque eu creio e confio no Cristo que me sustenta. Por isso, quando o dia difícil chega, e bate aquela vontade, né? Aquele desânimo, nós precisamos lembrar que nós fomos chamados para nos vestir da armadura de Deus, para lutar contra os poderes dominadores deste mundo, sabendo que após vencer todas essas coisas, como Paulo vai dizer, nós permaneceremos inabaláveis. Essa é a grande vitória que Cristo promete para a sua igreja. Foi o mesmo Cristo que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E se você faz parte dessa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Porque o diabo não tem poder sobre sua vida. É Deus quem tem poder sobre a sua vida. Aquilo que o diabo pode fazer contra você, se é que ele pode fazer algo, é porque primeiro Deus permitiu. E se Deus permitiu que o diabo atuasse contra você, é o mesmo Deus que vai trazer o livramento, que vai trazer a saída, que vai impedir que ele destrua a sua vida. Ele deixou que o diabo tentasse Jó, tirasse tudo de Jó, mas em momento nenhum ele deixou o diabo destruir Jó, porque a vida de Jó estava nas mãos de Deus, e as nossas vidas estão na mão de Deus. Que o Senhor nos ajude a, dia a dia, entender quem são os nossos inimigos, nos vestir da armadura de Deus para lutarmos essa guerra, e a nunca nos esquecermos da promessa que o Senhor faz a todo aquele que luta e combate o bom combate. Amém.